Olá, aqui quem fala é o Thiago do canal Praticando. Esse aqui é o meu primeiro vídeo e eu vou estar explicando um pouco mais de como vai ser o formato e um pouco mais sobre mim também. Eu sou bacharel e mestrado em gestão esportiva e em cerca de um ano e meio e 2 anos eu estou atuando na área de análise de desempenho voltada ao futebol. Eu sou um flamenguista e novamente, eu preciso entender um pouco mais sobre essa questão de dividir o racional do passional. Então, aqui, infelizmente, em alguns momentos vocês vão ver o meu lado mais racional do que o passional. Então, tenham isso como mente. O canal vai ser focado majoritariamente no Flamengo, no time do Flamengo. Porém, obviamente, quando a gente está falando do time do Flamengo, a gente tem que falar também sobre os seus adversários e principalmente sobre os seus adversários futuros. Nós podemos fazer a análise aqui dos adversários que iremos enfrentar no futuro, para que a gente tenha um pouco mais de uma ideia e chegar preparados para o que iremos ver no jogo seguinte. É, Na parte da minha formação, eu trabalho basicamente com gráficos e com números. Aqui vocês vão ver alguns dos gráficos exemplificando um pouco mais de como o Flamengo joga. Nesse primeiro, nesse primeiro gráfico aqui, vocês conseguem ver que é a conexão de passes do time do Flamengo. É, Essa conexão de passes é limitada até a primeira substituição do jogo. E então, em alguns momentos, tais como o jogo contra o Bahia, que foi um jogo atípico, que o Flamengo teve uma substituição aos 16 minutos devido à expulsão do Danilo, vocês vão ver que o mapa de passes vai estar diferente. Não vai ter tantos passes quanto em outras partidas. Dito isso, eu também limitei para que houvesse no mínimo 2 passes entre cada jogador. Caso não tenha 2 passes, essa imagem não irá ser representada no gráfico. É, Dito isso, a gente vai começar a falar sobre o Flamengo em si. Nós temos uma tendência a ver o time do Flamengo e achar que ele atua num 4-3-3, sendo o time que a gente mais pensa na cabeça, formado por Agostinho Rossi no gol, Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga, Alexandre do lado esquerdo, Varela ou Emerson Real do lado direito, Jorginho e Saul como volantes, teoricamente o De Arrascaeta como um meia ofensivo, um pouco à frente dos dois, e aí do lado direito talvez o Luiz Araújo ou o Plata, lá na frente Pedro ou Bruno Henrique, dependendo da partida, e do lado esquerdo Samuel Lino, Cebolinha, Michael, quem quer que seja. Porém, na realidade, o Flamengo, principalmente defensivamente, como ele atua um pouco mais à frente, ele sobrecarrega os volantes fazendo um 4-2-4. O Jorginho de Arrascaeta se posiciona um pouco mais à frente, quase que do lado do atacante, para fazer essa marcação. E obviamente, como ele se posiciona um pouco mais à frente fazendo a marcação, ele também se posiciona um pouco à frente para receber os passes. Então, como nós conseguimos ver nesses gráficos, o De Arrascaeta geralmente está do lado esquerdo, recebendo um pouco mais de passes. Contra o Corinthians foi um jogo atípico, porque tinha um Carrascal jogando ao lado dele, tirando a profundidade que geralmente o Luiz Araújo dá, o Gonzalo Plata dá, e jogando um pouco mais por dentro juntamente com o De Arrascaeta. Nesse 4-2-4, ou no 4-3-3, como quer que seja que vocês analisem essa formação, o Flamengo geralmente possui uma grande posse de bola. E uma grande posse de bola principalmente entre os seus zagueiros. Obviamente, tendo a influência do volante ou dos volantes, dependendo de cada partida. É, Nós conseguimos ver principalmente que o Jorginho é um jogador que atua um pouco mais dependendo do outro volante que está atuando com ele. Porque podemos ver que o Jorginho aqui atua um pouco mais centralizado, um pouco, quase que caindo pelo lado esquerdo do círculo central, enquanto Everton Araújo caiu pelo lado direito. Em compensação, na partida contra o Cruzeiro, o Jorginho já caiu pelo lado direito, enquanto ele deixou o Saul agindo um pouco mais pelo lado esquerdo, ao contrário do que foi contra a partida do Botafogo. E já contra o Corinthians, já foi o oposto. O Jorginho não estava podendo atuar, então o De La Cruz estava no seu posicionamento um pouco à direita também, mas um pouco mais centralizado do que o Jorginho atua.
observando um pouco como que os adversários do Flamengo jogam, principalmente contra ele, a gente consegue ver que cada jogo é um pouco diferente. Como geralmente o Flamengo atua bastante com posse de bola, bastante com pressão ofensiva, principalmente ofensiva defensiva, que seria os defensores, os jogadores ofensivos atuando de uma maneira defensiva. Geralmente a maior parte de bola, posse de bola entre os jogadores adversários também vai ser na sua região dos zagueiros. É, pouco será entre os seus meios de campo, tirando os lances que eles vão sair com uma maior precisão. Voltando ao que eu disse anteriormente, quando eles conseguem pressionar os volantes do Flamengo. Porque, como eu disse, existe um padrão de jogar com os dois volantes é, de uma maneira mais aguda, fazendo essa defesa um pouco mais acima. Algo que vai ser perceptível no final, quando eu estiver falando um pouco mais sobre os jogadores em si, as estatísticas de cada jogador. Porém, aqui conseguimos ver que essa partida típica contra o Bahia, o jogador que eu particularmente acredito que seja um jogador muito inteligente, que é o Everton Ribeiro, que geralmente atua um pouco mais pelo lado direito. Ele centralizou vendo a deficiência do Flamengo devido à expulsão do Danilo e começou a atuar mais no meio, sobrecarregando os dois volantes do Flamengo. Nessa partida foi o Jorginho e o De La Cruz, então eles tiveram uma sobrecarga bem grande em cima deles. Isso devido à genialidade do Everton Ribeiro. Os jogadores dependem um pouco de como eles vão atuar, como eles vão ver, como que eles vão ler o jogo durante os 90 minutos. O Everton Ribeiro, sendo um jogador bem inteligente, ele centralizou e fez com que tivesse uma maior população, um maior povoamento na região central do campo. E sabendo da deficiência de ter um zagueiro expulso logo no início do jogo, o Everton Ribeiro foi gênio e atuou em cima disso. Obviamente, eu volto a dizer, foi um jogo atípico, porém foi essa estratégia que o Rogério Ceni juntamente com o Everton Ribeiro, o genialidade do Ribeiro, entenderam para essa partida. Passa para o mapa de chutes do Flamengo, nós conseguimos ver um padrão. O Flamengo chuta pouco de fora da área, um número bem abaixo, bem baixo. No máximo eles chutam bem próximo da linha da meia-lua, enquanto a gente tem uma grande população de chutes dentro da área. Obviamente isso aqui depende um pouco da efetividade do Flamengo, porém conseguimos ver que a maior parte dos gols do Flamengo sempre vão ser dentro da pequena área. Se vocês procurarem em alguns sites essas informações, principalmente sobre a distância do chute, vocês vão ver os dados um pouco diferentes. Eu calculei essa distância do chute em relação ao gol. Alguns sites vão calcular em relação à linha de fundo. Isso aqui é um pouco relativo, cada um calcula da sua maneira. Eu entendo que dessa maneira a gente consegue entender um pouco melhor sobre como que foram os chutes. Até porque, por exemplo, esse chute daqui teria uma distância pequena, porém ele foi bem longe do gol, da onde o gol estava posicionado. Isso aqui é um pouco relativo de cada site que você vai ver esse tipo de informação. E aí, passando para os chutes contra o Flamengo, a gente consegue ver uma tendência diferente do que o Flamengo. O Flamengo, eu falei que tinha poucos chutes de longa distância, em compensação, contra o Flamengo tem uma grande quantidade de chutes de fora da área. Isso aqui é um pouco relativo de acordo com as características de cada time. Não necessariamente esses chutes vão ser chutes bons, até porque, como podemos ver, nenhum chute de fora da área contra o Flamengo gerou um gol. Então a gente tem que entender também que nem sempre chutar fora vai causar um certo perigo para o goleiro. Acredito que o Flamengo tenha bastante confiança nos chutes de longa distância com o Agustin Rossi, e isso aí seja algo que seja trabalhado, que seja compreensível para o Felipe Luiz, que chutar de longe não é o maior dos perigos para o Flamengo. Em compensação, conseguimos ver gols sendo feitos de uma curta distância. Da mesma maneira com que o Flamengo atua, que o Flamengo faz gols de curta distância, os times também estão fazendo a mesma questão. No jogo em específico contra o Corinthians, teve
uma certa quantidade de chutes bem próximos ao Agustin Rossi do lado esquerdo. Isso aqui foi uma grande falha que o Flamengo está batendo do lado esquerdo, no caso, atacante do Corinthians e defensor do Flamengo. Foi uma grande falha, porém, que talvez não tenha custado tanto. Talvez um gol tenha sido algo que o Felipe Luiz entendeu que estava para botar na balança e que era aceitável. Entendendo um pouco mais sobre os passes em progressão do Flamengo. Os passes em progressão não são necessariamente todos os passes que são contabilizados. São somente aqueles passes que estão que o destino final do passe é mais próximo do gol adversário do que a origem do passe. Dito isso, a gente consegue ver que cada jogo o Flamengo atua de uma maneira diferente. Contra o Bahia, por exemplo, o Agustin Rossi participou pouquíssimas vezes durante o jogo com passes de longa distância. Em compensação, contra o jogo contra o Botafogo, ele conseguiu achar bastante passe nessa região do meio de campo o que fez com que o Flamengo tivesse uma grande possibilidade de vários ataques, porque como o Botafogo subiu um pouco a marcação, o Agustin Rossi, como um bom passador, ele é realmente um bom passador, ele encontrou bastante passes nessa região do meio de campo, fazendo com que abrisse um grande clarão e a gente encontrasse bastante jogadas em relação a isso. Em compensação, quando a gente vai olhar os times contrários ao Flamengo, a gente consegue ver que existe um padrão de poucos passes em progressão. A gente viu bastante passes no gráfico do Flamengo, pouquíssimos vão ser aqueles contra o Flamengo. No jogo contra o Bahia, pouquíssimos são os lances de troca de lado, de inversão do lado da jogada. Como eu comentei antes, aqui pelo lado direito, o Everton Ribeiro entrava com muitas jogadas juntamente com o Ademir. Então, aqui foi o lado que o Flamengo teve uma maior dificuldade. Mesmo assim, o gol saiu pelo lado esquerdo. Então, isso aqui não é uma realidade para todas as partidas. O jogo do Bahia, por exemplo, teve uma pouca porcentagem de passes em progressão vindo do goleiro do time adversário, do goleiro do Bahia. Em compensação, no jogo contra o Botafogo, cerca de 17% dos passes vieram do último quarto. Então foram muitos chutões que foram bem sucedidos em relação a isso. Isso aqui não é algo concreto. No jogo contra o Corinthians, a gente sabe que tradicionalmente o Hugo Souza não é um dos melhores goleiros em relação a passes. Então, nenhum passe saiu da região central da área adversária, da área do Corinthians. Os passes que vieram do último quarto foram só os lateralizados. Então, além de ter tido um número baixo, nenhum passe veio corretamente, pelo menos, do Hugo Souza. Provavelmente ele deve ter tentado alguns passes que não foram bem sucedidos. Em compensação, o Corinthians trocou bastante de lado nas suas jogadas. Trocou bastante de lado. E, por exemplo, no Cruzeiro, nós conseguimos ver um grande número de jogadas pelo lado esquerdo. Cada jogo tem uma tendência. A gente tem que entender os nossos adversários e analisar em cima disso. Apesar, aqui eu trouxe um pouco das estatísticas de cada jogador do Flamengo. Eu não trouxe de todos, trouxe somente de algumas posições que eu considero posições chave para o time do Flamengo. Então aqui temos nossos dois zagueiros, Léo Pereira e Léo Ortiz, enquanto temos um volante que é o Jorginho. Nós conseguimos ver que comparativamente com os outros jogadores dessa mesma posição do Léo Ortiz, no caso de defensor, como zagueiro, o Léo Ortiz se posiciona muito bem em algumas características, principalmente na parte ofensiva, na parte de passes e, em compensação, na parte defensiva, ele é menos acionado. Não necessariamente ele é ruim defensivamente. A questão é, o Flamengo como joga de uma maneira defensiva bem alta, os números, obviamente, dos seus defensores vão ser baixos na parte defensiva. É algo um pouco contraditório, porém é real. Um time que vai ser menos acionado defensivamente, os zagueiros têm a tendência a ter menos números de defesa. Lembrando que esses dados são em relação a 90 minutos. Então, para cada 90 minutos, os jogadores têm essas porcentagens. No caso, nós conseguimos ver que, em relação às interceptações,
o Léo Ortiz comparado com outros jogadores do Brasileirão, ele está bem abaixo. Em relação a aéreos, aqui ele já se posiciona acima da média dos zagueiros nessa posição. Então isso aqui tem tudo uma questão relativa. Você tem que entender um pouco mais sobre como que como time joga, cada time joga e como que funciona essa parte. O Léo Pereira, por exemplo, também é bem ofensivo, bem na questão de passe. Ele é quase que o primeiro em questão de passes completos, em porcentagem de passes completos. Então, ele tem uma taxa de porcentagem de passes completos muito alta comparado com outros jogadores do Brasileirão. E aí, novamente, defensivamente, ele peca bastante pela questão de não ser tanto acionado. Isso pode vir a ser um problema em partidas que o Flamengo tem mais requisitado defensivamente ou que não tenha tanta posse de bola? Sim, isso é algo a ser estudado. Mas como o time do Flamengo tem a tendência a ter a maior posse de bola, aí são dois jogadores que são bem exatos para esse estilo de jogo. E aqui a gente consegue ver também o Jorginho. O Jorginho, ele tem poucos números no Brasileirão, porque ele não jogou tantos jogos, chegou no meio da temporada. Então, ofensivamente, ele já não é conhecido como um grande jogador ofensivamente. É um jogador abaixo da média, ofensivamente. Como sendo um volante, não tem tantos problemas. Na parte de passes, ele já é considerado bem acima da média em algumas tentativas, porém, ele consegue nessa parte de baixo do gráfico, ele já não se posiciona tão bem. E quando a gente vai ver as questões defensivas, como eu falei, a questão de como o Flamengo joga, ele, como sendo volante, ele atua bastante nas interceptações. Muito mais nas interceptações do que em bloqueios, em duelos aéreos ou então em divididas. Ele é bem mais focado em interceptações. Ele é tanto acima da média nessa questão que ele está entre os 80% melhores jogadores na posição dele em interceptações. A gente passa para os nossos jogadores de ataque, nós conseguimos ver características mais defensivas do que os jogadores de defesa propriamente ditos do time do Flamengo. Então nós conseguimos ver que o Gonzalo Plata, por exemplo, tem uma questão dos aéreos muito boas e bastante bola dividida. Ele se posiciona acima da média nessas duas questões. O De Arrascaeta também, bolas divididas, em duelos aéreos. O Pedro também tem poucos números no Campeonato Brasileiro, devido ao sua lesão que ele voltou já com a temporada ocorrendo. Mas ainda assim ele tem um alto número de interceptações. Ele tem quase que na média em questão de bloqueios, o que faz com que ele seja bastante inteligente na sua maneira de se defender. Mesmo não sendo um jogador tão pressionador, ele ainda assim tem bons números defensivos estando na parte ofensiva. Devemos lembrar, esses aqui são números defensivos de atacante. Então a gente tem que entender que os números vão ser diferentes. Agora, indo para a parte ofensiva desses atacantes, isso aqui o Flamengo tem realmente jogadores muito acima da média nessa questão. O Pedro é basicamente um dos melhores, se não o melhor atacante do Brasileirão, pelo menos na questão de números, não de números concretos em relação a gols, porque nós sabemos que o Caio Jorge está na frente dele. Mas ainda assim, ele se posiciona muito bem na questão dos números por 90 minutos. O De Arrascaeta, na mesma questão, basicamente dentro na posição de meio atacante, ele se posiciona basicamente em primeiro nessa questão. E o Gonzalo Plata também está muito bem nessa questão. Não é tão bom quanto o De Arrascaeta e o Pedro, porém ele está lá em cima também. Em questão de passes, todos os três jogadores são muito bons na questão de passes, tendo um certo porém. Em questão de passes, porcentagem de passes completos, tanto o Pedro quanto o De Arrascaeta têm problemas nessa questão. É, o Pedro tenta muitas das vezes dar passes de primeira, porém ele peca nesse quesito, ele erra bastante. É, chega a irritar um pouco o torcedor até. Eu consigo ver torcedores que têm um problema com o Pedro em relação a isso. Ele poderia estar dando dois toques para ter uma maior porcentagem em cima disso? Poderia. Lembrando que o Pedro ainda tem
estatísticas ofensivas muito boas, então acaba tendo que botar na balança os dois aspectos. O de Arrascaeta, ele é gênio, ele encontra muitas bolas, porém, ele ainda tem uma. Quando pega o total da partida, ele erra bastante. Isso significa que ele é um mau meio atacante? Não, não. Ele é um ótimo meio atacante que tem problemas durante o jogo para acertar o seu espaço. Porém, quando acerta, ele cria ótimas chances de gol. Então, novamente, da mesma forma com que o Pedro, devemos botar isso na balança. E o Gonzalo Plata eu acho que é um jogador um pouco mais mediano em tudo, porém, os números dele também são muito bons. Ele atua bastante, ele toca bastante na bola, o que faz com que ele seja bem presente durante os jogos. Então foi isso aqui que eu queria mostrar um pouco para vocês. Eu tenho bastante conteúdo preparado aqui para o futuro para vocês. Eu vou estar trabalhando em relação ao feedback, as informações que vocês quiserem ouvir de mim. Por favor, podem mandar o seu comentário que eu estarei lendo e estarei adaptando para os próximos vídeos. É, esse aqui foi o primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e pode mandar seu comentário, seu feedback vai ser muito, muito bem-vindo. E eu estarei lendo e estarei me adaptando para os próximos vídeos. É, muito obrigado. Tenha uma boa tarde, boa noite, bom dia e nos vemos no próximo vídeo.